Boa tarde. Hoje eu gostaria de falar com vocês literalmente sobre o tema casa. Porque o que acontece? Todo mundo tem a sua casa como seu refúgio. É lá que você vai esconder as suas dores, as suas tristezas, é lá que você vai vivenciar o seu dia a dia, as suas alegrias. E eu escuto muito as pessoas pegarem e falarem assim: nossa, eu gosto tanto de visitar a casa de fulana, porque a casa de fulana é aconchegante, é uma casa legal de se visitar, é uma casa tão calma, tão tranquila. E outros já falam assim: nossa, eu não gosto de ir na casa de ciclano, porque Deus me livre, casa carregada, casa esquisita. Nossa, dá agonia ficar na casa de fulano ou de ciclano. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, porque hoje eu vi um podcast do Max, do Papo com Deus, e isso me edificou bastante, porque eu achei engraçado que ele falou assim, que muitas vezes a pessoa escuta na casa dele querendo falar: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E eu acho que Jesus na hora fala assim: eu não entro não. E por que eu tô falando sobre isso? Porque, gente, realmente tem casa que não dá, é pesado, é um ambiente estranho. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Como que você tem alimentado literalmente a sua casa? A sua casa é aquela casa que quando a gente entra, a gente quer ficar nela. A gente não tem aquela vontade de sair, ela não é uma casa com mau cheiro, literalmente. Ou é aquela casa que é um ambiente que você chega e, nossa, misericórdia, as pessoas não gostam nem de te visitar. A Bíblia fala o seguinte, em Apocalipse 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sempre eu falo com isso, que quando você quer a presença de Deus na sua casa, na sua vida, você tem que convidar ele para entrar. Só que convite, gente, não é só falando da boca para fora, não. Você convida com seus atos, você convida com seus gestos. Como que tem sido isso dentro da sua casa? A sua casa é aquela casa que você diariamente tem presenciado o Espírito Santo, ou é aquela casa que você só vive falando palavrão? Não pode cair um objeto que você já lasca aquele xingamento. Não pode acontecer nada, some alguma coisinha. Eu sempre ensino muitos meus sobrinhos, as crianças menores, o seguinte: você já deve ter percebido que às vezes some alguma coisa na sua casa, do nada. Um objeto, uma chave. Vou contar, por exemplo, como exemplo lá de casa, vive sumindo as coisas. E aí eu e a minha mãe a gente sempre fala assim que são a gente não fala assim, os demoninhos, capetinha. A gente fala assim, são eles. Aí a gente fala assim: ah, nossa, eles hoje não tem o que fazer, não. Porque independente de religião, cada um vai ter sua crença. Uns vão falar que são espíritos que estão escondidos, outros vão falar que são demônios, outros vão falar que foi a pessoa que é esquecida e tudo mais. Mas a gente sempre gosta de falar assim, é costume da minha casa. A gente falar assim, ele já deve ter escondido. Porque o que acontece? Já aconteceu várias vezes de sumir do nada, tá um sapato num lugar, uma chave num lugar, e de repente não tá mais. E aí, geralmente, o que a pessoa ia fazer? Ela ia xingar, esbravejar e falar um monte de coisa, porque você fica irritado, dependendo, é um objeto que você precisa. E aí, eu e a minha mãe já acostumamos tanto com isso, que eu sempre falo para ela assim, dependendo do objeto, eu falo: vixe, hoje vai usar para escrever. Bicho, deve estar escutando. Por exemplo, se for uma chave, eu falo: isso, vai tentar abrir na casa deles. E aí a gente leva aquilo na brincadeira, não xinga, não fica estressado, tenta usar outro objeto que sirva para aquela finalidade que a gente fosse usar, mas a gente deixa de mão. E o mais engraçado é que quando a gente larga de mão aquilo, logo logo o objeto aparece. E muitas vezes, que já deve ter acontecido com vocês, aparece exatamente ou no lugar que a gente deixou, ou num lugar à mostra, para te parecer assim que, olha, eu devolvi. E o que acontece? Por que eu estou citando esse exemplo? Porque tem muita gente que não pode sumir nada na casa deles, que ele já começa a xingar um monte de palavrão, e é exatamente isso, que chamem como vocês quiserem, os demônios, os obsessores, os fantasmas, tudo aquilo que mora nas coisas ruins, eles querem que você faça, que a sua casa fique carregada desses sentimentos negativos. Então, assim, um conselho que eu levo para a vida é esse: sumiu alguma coisa na sua casa, releva, tenta pegar outra, ignora, logo logo aquilo vai aparecer, toca a sua vida para frente, mas não fique esbravejando, xingando, porque é exatamente isso que o mundo obscuro quer que você faça, para sua casa se tornar uma casa fria. Outra coisa também que eu vejo bastante
que a gente hoje vai falar, hoje é um papo sobrenatural mesmo. Às vezes a pessoa, você já deve ter passado por isso, chama demais no portão, chama na sua casa e você chega lá, não tem ninguém, bate no portão da sua casa, vai ver, não tem ninguém. E tem gente que tem o mau hábito de, na hora que chamar, fala assim, já vou, tô indo. Os mais antigos, goianos gostam muito de falar isso, que é a morte que está chamando. Independente de quem seja, gente. Outro hábito que eu aconselho a vocês, não vai já pegando e gritando seu nome, tô indo, fulano, não, vai lá, larga de ser preguiçoso, abre e vê se realmente tem alguém. Tem alguém, receba com educação, mas se não tem, ignora, não aconteceu nada e toca a sua vida para frente. Todo mundo que você conhece vai ter algum costume, cada um de vocês que pararam para ver esse vídeo agora deve ter algum relato desse. E mais do que isso, dentro da sua casa, às vezes chama na voz do seu pai, da sua mãe, de um conhecido seu, e você se assusta. Aí você chega lá e fala, fulano, você me chamou? E fulano fala, não. Aí muita gente fala assim, é seu subconsciente que está te chamando por causa daquela pessoa e tudo mais. Explicações à parte. Como eu falei, eu não estou aqui hoje para tocar em ciência, muito menos ficar citando nomes de religiões, de obsessões, seja lá o que for, espírito negativo, demônio, o que for. Não dê atenção. O meu foco hoje é te incentivar a edificar a sua casa. Para de ficar recebendo objetos que não tem nada a ver com a sua casa, muito menos com a sua religião. Tem gente que fica colocando um monte de coisa dentro da casa, não sabe nem de onde que veio aquilo. Vou contar um relato agora que eu fui fazer uma caminhada, sempre a maioria dos meus casos são de caminhada. Eu fui fazer uma caminhada e hoje eu tive uma lição muito grande, porque tinha uma jarra de barro na beira da estrada, e eu achei aquilo muito interessante, falei, eu quero levar aquilo para mim. E foi tão engraçado que eu vim carregando aquilo toda empolgadinha. Quando chegou no meio do caminho, eu senti uma voz falando, eu falo que foi Deus na minha crença, mas falou para mim assim, você realmente vai precisar disso? O susto foi tão grande na hora que eu joguei a jarrinha de barro, assim, falei, não vou não. E já me livrei daquilo. Quantas pessoas não têm pegado objetos, às vezes oferendas de um bando, ou que seja, tá lá o negócio lá, a pessoa de enxerido vai lá e leva para casa dele porque acha bonitinho. Eu não sei o que acontece, e nem quero saber o que acontece se a pessoa pega um objeto que não seja dele dessa forma. Mas eu acabei de falar, já não é seu, então para que você está carregando isso para sua casa? Então, às vezes, a pessoa mesmo caça as coisas para a vida dela, porque ela mesmo busca aquilo. Então, viu um objeto, deixa aquilo quieto lá. Gente, tem pessoas que pegam coisa até do cemitério e leva para casa. Acha certas coisas lá, viu que aquilo não já deu um sentimento ruim, para que você ainda vai insistir? Deixa isso quieto para lá. E finalizando, eu gostaria de falar também para as mães ficarem atentas a isso. Gente, independente da religião que seja, cuida do seu filho, ouve o seu filho. O seu filho está falando, mãe, criança é um indicativo muito forte de energia ruim dentro de casa, porque eles vêm. E criança veio e fala, mãe, eu estou vendo tal coisa dentro de casa. Já é um alerta para você edificar a sua casa. Traz como se diz, um zino para esse menino escutar, coloca ele para ver coisa, para de tratar seu filho com falta de educação. Seu marido, se o casal estiver brigando dentro de casa, isso afeta, principalmente, além da relação, a vida dentro da sua casa. Edifica a sua casa, independente da sua religião. Porque eu já vi muito crente xingando dentro de casa, muita gente fornicando, fazendo idolatria. Idolatria não é só com imagem não, gente. Não é só com coisas que você coloca, não. Idolatria pode ser tudo. Tem gente que enche a casa de foto de tudo quanto é coisa. É um negócio esquisito. Aí você fala assim, Gleice, isso não tem nada a ver. Uai, se não está acontecendo nada na sua casa, se você não está vendo vulto, se você não está escutando voz, se a sua casa está tranquila, beleza. Mas às vezes na casa de outra pessoa não vai ser assim. Eu já vi casos, por exemplo, que quem vê casos sobrenaturais, essas coisas estranhas assim, de pessoa que pega, acha foto dos outros na rua e leva. Outras coisas também, conforme eu falei, cuidado com tudo. Eu já vi casos de pessoa que tira foto de tudo que tem na casa dela e posta nas redes sociais. Aí depois a vida dela começa a andar para trás. Eu não sei o que está acontecendo. Gente, se você está abrindo a sua casa para os outros, se você está expondo a sua vida para os outros, como que você vai cuidar?
Ano passado eu fiquei sabendo de um relato muito engraçado que a mulher, ela foi roubada graças às fotos da rede social dela. Por quê? Porque ela era aquele tipo de pessoa que postava tudo. Tudo que ela fazia, ela colocava no Instagram. E o que aconteceu? Os ladrões começaram a perceber o passo a passo dela e a conseguir assaltar a casa dela na maior tranquilidade, simplesmente guiado pelo que ela postava nas redes sociais. Olha o terror disso. Então, hoje, esse vídeo ficou um pouco mais sobre esse assunto, porque é esse assunto que eu gostaria de tratar com vocês. Cuida da sua casa, edifica a sua casa, para que Jesus possa entrar e morar dentro dele, cear com você. E não você ficar dando motivos para as coisas ruins e sobrenaturais entrarem dentro da sua casa. Porque você nunca sabe o que vai entrar lá dentro, gente. Até com pessoas, tem gente que entra dentro da casa da gente, você vai mostrando tudo. Até o quarto de casal a pessoa mostra. Para que isso? Não faz isso não, cuida da sua casa, porque a inveja dos outros, você nunca sabe de onde que vem. E isso pode acabar, principalmente com aquele lar abençoado espiritual que você tem. E eu termino esse vídeo agradecendo a quem assistiu até aqui. E que você possa mentalizar sobre isso que eu falei. Deus abençoe sua vida imensamente. Guarde a sua casa em nome de Jesus.